nós estamos aqui no nosso estúdio de gravação. Eu me chamo Priscila Spencer, esse é o nosso professor Jay, nós somos visualizadores remotos e estamos aqui para poder trocar algumas ideias, né? Para quem não conhece, esse é o projeto Stargate Brasil, uma iniciativa que visa difundir e ensinar métodos de visão remota ao público lusófono, ou seja, quem fala português. Então isso estende também para os portugueses que estão em Portugal, tá? A Dani, a Estelar, também faz parte da Stargate Brasil, ela no momento não está aqui com a gente, ela está viajando, mas nós estamos aqui representando muito bem a Stargate Brasil, não é mesmo, Jay? Então, a gente resolveu marcar essa entrevista pra gente poder, na verdade não é bem uma entrevista, né? É uma conversa, um bate-papo, porque tem muitas dúvidas, chega muitas mensagens pra gente com dúvidas, ainda as mesmas dúvidas de sempre, mas a gente está aqui super aberto, de coração aberto, para poder ensinar para vocês, para poder fazer com que fique claro para todos vocês algumas coisas. São elas. Primeiro de tudo, qual é a diferença entre visão remota e clarividência? Bom, essa é uma pergunta muito comum, Pri. Muito comum. As pessoas ainda se confundem, ainda falam que estão fazendo visão remota, quando na verdade é um processo de clarividência. Clarividência, né? Afirmativo. A questão é a seguinte, né? Vamos dar um enquadramento conceitual, né, de definição de palavras, de termo, né? Nós temos todo um processo que chama de paranormalidade, né, que são paranormal, paralelo ao lado do normal. O que é considerado normal? Aquilo que se costuma ver, costuma fazer. Não é que o paranormal é esquisito, é estranho, é excepcional, simplesmente as pessoas não estão acostumadas a fazer. Então, dentro desse processo da paranormalidade, nós vamos ter uma série de experiências que ao longo das eras os seres humanos tiveram e cada um foi dando o seu nome. Um desses nomes, o tipo é a clarividência, né? É um tipo de dom paranormal que se enquadra dentro daquilo que nós chamamos de habilidade de percepção extrasensorial. Então, porque a clarividência você está vendo, algo está se tornando visível a você sem que você está necessariamente olhando, Sim. né? Daí vem clarividência. E esse nome de percepção extrasensorial, ele é muito usado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, pouco se usa. Pouco se usa. Eu gosto desse nome porque ele define exatamente o que é usado, o que se faz. Eu estou percebendo alguma coisa sem o uso dos sentidos físicos, né? Então, se é sem o uso dos sentidos físicos, como é que eu estou acessando essa informação? Eu estou acessando diretamente através da mente, né? Então isso vai dar até o nome do nosso método de visão remota, né? Uhum. Então ele diz o que faz. É um método que é interrogativo, você pergunta para a sua própria mente a informação que você quer adquirir e através dessa pergunta você adquire mentalmente a informação. Então Miami, né? Sim. Método interrogativo para aquisição mental de informações. Sim. Então, por isso nós rebatizamos assim. Então a percepção sensorial é exatamente isso, perceber sem usar os sentidos. Uhum. A clarividência é uma dessas habilidades de percepção sensorial. Sim. Né? E qual é a diferença? Eu respondendo a pergunta, né? Qual é a diferença entre clarividência e visão remota? Né? Então a visão remota, ela é definida, conceituada como um protocolo. É um protocolo que, de uso dos dons paranormais, de uso da percepção sensorial, inclusive a clarividência pode ser uma delas, né? Pode ser uma desses dons, perdão. E você vai, como é que se eu usar a clarividência, eu estou fazendo visão remota ou não? Você vai estar fazendo visão remota, sim, se você atender ao protocolo da visão remota. Sim. O protocolo são duas coisas. Ele exige que você esteja cego para o alvo, você não pode saber o que é o alvo, nem antes e nem durante a sessão, durante o trabalho de visão remota. Sim. E após a sessão, você tem que ter a comprovação objetiva de que as informações que você obteve, de fato, são informações que retratam verdadeiramente o alvo, né? Uhum. Informações de todo tipo, né? Desde sensoriais, cor, som, cheiro, sabor, textura, padrão, consistência, luminosidade, desde conceitos até conceitos, para que serve, o que está associado àquele alvo, Qual o propósito, qual o objetivo e outras informações associadas. Ou seja, vai saber tudo sobre o alvo. Uhum. Então, a ideia é, após o que você fez o trabalho, coletou informações através dessa interrogação à sua mente, e ela vai trazer informação para você, você vai escrever, vai registrar.
Você vai filtrar aquelas informações todas, selecionar aquilo que você entende com o auxílio do seu mente subconsciente, aquilo que faz parte do relatório, ó, é isso aqui é o alvo. Aí você vai ter o feedback, você vai comprovar objetivamente se aquilo que você viu é de fato retrata o alvo. Então esse é o protocolo da visão remota. Estar cego para o alvo e ter feedback após a sessão. Sim. Para comprovar. E muitos ainda colocam outras coisas, né? Como por exemplo, numa estrutura, né? É algo estruturado. O senhor chega a colocar em torno de 5 elementos, dos quais, se você não tiver fazendo esses 5 elementos, não é visão remota. Então ele chega a colocar até mais coisas, né? Mas o pessoal é muito rigoroso, né? A gente tem que pontuar isso, porque muita gente chega pra mim e fala assim, eu fiz visão remota. Mas aí quando começa a conversar com a pessoa, eu vejo que realmente não foi visão remota, foi outra técnica, né, de obtenção de informações, que não tem nenhum demérito nisso. Mas vamos começar a fazer o uso correto da palavra, né, para a gente poder, enfim, disseminar corretamente, né, a visão remota no Brasil. Então esse foi o primeiro vídeo assim, de perguntas, né, de questões que chegam pra gente, que eu fiz questão de pontuar aqui, que é muito importante a gente, pela definição do nome, a gente fazer o uso corretamente, né? Então, é isso. Então, só para fechar, realmente deixar claro, visão remota, qual é a diferença para a clarividência, né? São dois enfoques distintos. A clarividência é um dom paranormal, como todo ser humano tem, simplesmente fica, na maioria das pessoas, adormecido. Sim. Né? Pela cultura, pelo condicionamento, tudo mais ao longo da vida, simplesmente não aprendemos a usar. Sim. Tem uma experiência daqui e dali, a pessoa, eu tive premonição, né? Tem um monte de coisa, né? Que a pessoa tem. Meu filho está em perigo, né? A pessoa não sabe, como é que você sabe? Eu não sei, eu só sei que eu sei, né? Sim. Então, esses são os dons. Como é que eu posso capitalizar, capturar esse dom, usá-lo em meu benefício na hora que eu preciso para fazer o que eu quero? Né? Aí é que nós vamos chamar de visão remota. Sim. Né? E tem uma série de condicionamentos para que isso funcione e dê certo. E para dar certo tem que ter duas coisas, né? Cego para o alvo e o feedback. E vem então, já subtendido nisso, tem mais um requisito, mais um do protocolo, que tem que haver um alvo definido. Então você não faz visão remota, eu vou ver alguma coisa. Não, você tem que saber. Eu tenho um objetivo a ser alcançado. Sim. Esse objetivo é traçado por alguém que sabe qual é o alvo. Sim. Ele vai definir algum endereço no espaço-tempo, que nós chamamos de coordenada, né? Não é coordenada geográfica. Sim. Né? Isso a gente tem que comentar, né? Que algumas pessoas acham que é coordenada geográfica. E não é, gente. É uma coordenada criada com letras e números aleatórios. Que não significam absolutamente nada, mas que tem um link psíquico com o alvo. Afirmativo. Aí essa pessoa, quem criou o alvo, vai estabelecer, em algum momento é associado essa coordenada, esse link psíquico com o alvo, e somente esse conjunto de letras e números é informado ao visualizador remoto, para fazer a sessão, ou seja, para fazer a aquisição de informações. Qual é o dom que a pessoa vai usar? Pode ser clarividência, pode usar o que for, né? Mas se ela estiver de acordo com o protocolo, ela estará praticando visão remota. Então, entendeu? Eu acho que fica difícil. A pessoa embaralha, mas é bem isso. Uma coisa é o dom, a outra é a técnica, é o método, é o protocolo, né? Sim, sim. E tem a questão de duplo cego também, que nem o visualizador, nem o monitor, né, que está entregando a coordenada, ele também não sabe do que se trata o alvo. Então isso vem de uma terceira pessoa. Então, como isso foi muito estudado e pesquisado, foi-se usado muito a questão do duplo cego. O duplo cego é a situação ideal, porque o monitor, né? O monitor é aquela pessoa que, no começo da visão remota, a técnica usada era em que o visualizador ficava numa situação de hipnagogo, né? Ele ficava semi-adormecido. Então ele não tinha condição de ele mesmo fazer a investigação mental. Então ele era entrevistado pelo monitor. Então o monitor era até chamado de entrevistador. Então esse era o papel do monitor. E quando o monitor sabe o que é o alvo,
ele, sem querer, eu não sei se ele seja extremamente treinado, ele vai interferir, ele induz, sugere, mesmo que ele não queira sugerir, só por uma arqueada sobrancelha, o movimento, ele está influenciando o ambiente, né? Isso é uma questão que a gente tem que pontuar aqui muito bem, porque até mesmo a gente vê, por exemplo, hipnoterapeutas que eles também induzem sem saber que estão induzindo. Se você for procurar uma hipnoterapeuta, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa contatada e for procurar um hipnoterapeuta, e esse hipnoterapeuta falar assim, olha para sua esquerda, vê se você está vendo uma luz, já está sugestionando que você veja, né? Você como procurou esse hipnoterapeuta por ser uma contatada e você procurou com esse fim, com esse objetivo, naturalmente você já vai ver uma nave, um orbe, alguma coisa nesse sentido. Então foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque assim como também na hipnose, na visão remota não pode ter sugestão, nem indução, nem nada. Nem falada, nem através de gestos, nem através de movimentos involuntários do nosso corpo. Né? O Lincoln ele chama de micromovimentos. Sim, que o nosso subconsciente capta, mesmo estando de olhos fechados. Então tamanha a importância, gente, desse conhecimento que vocês têm que obter para vocês não passarem por determinadas situações, até porque o monitor, sabendo do que se trata, vai gerar ruídos para você. Então, tem que cair fora disso. É por isso que até mesmo para ser monitor, né, tem que treinar, tem que passar por uma avaliação, né, assim como todos os alunos da Stargate Brasil passam por essa avaliação, justamente por conta disso, gente. Conhecimento é poder. Mas o conhecimento ele tem que ser real, ele não pode ser baboseira, né, bobageira, né, e sair falando por aí alguma coisa que não é o correto, né? Então a gente preza muito por isso aqui na Stargate Brasil. Então acho que vamos finalizar essa conversa, né? E obrigada, gente, por vocês terem acompanhado a gente. Você quer falar mais alguma coisa, Jay? Eu queria falar um pouquinho disso que você acabou de dizer, usar esse gancho que você deu, né? Existe a expressão em inglês que é talk the talk and walk the walk, né? Se você fala, você tem que fazer o que você disse que ia fazer. Falou, né? Eu disse que fazer, ou em português é muito mata a cobra e mostra o pau, né? A gente não pode nem falar esse tipo de coisa. A gente não pode nem falar esse tipo de coisa que hoje em dia a gente não fala mais mata cobra, porque a cobra tadinha, não, ela é um ser vivo, né? Não tem nada de tadinha. Mas é que hoje a gente não pode falar. Tem que ter muito cuidado, mas a expressão em inglês talk the talk, walk the walk. Então se você diz que faz, você tem que mostrar que faz. Sim. Né? Então essa é a ideia. E a questão do treinamento, o rigor, né? A Priscila é minha aluna, já estamos juntos há mais de quase um ano, né? Já? Um ano e meio. Um ano e meio. E as alunas que continuam até hoje, você vê que eu sou extremamente rigoroso, não no trato, né? O negócio é altamente divertido. Tem que ser divertido, sempre divertido. Sim. É muito humano. Mas ele pega no pé. Pega no pé, puxa a orelha. O método e tudo tem que ser, por quê? Porque é a única maneira que você tem de aprender uma língua nova. Você está aprendendo uma língua de falar com o seu subconsciente, que a pessoa nunca conversou com o subconsciente a vida inteira. Sim. Então é como se eu tivesse chegado no meio da floresta, encontrou uma tribo nova, uma civilização, uma cultura que eu nunca vi, e nós vamos estabelecer as primeiras pontos em comum, o primeiro ponto em comum, para descobrir que palavras, o que esse som quer dizer, o que esse símbolo quer dizer, o que esse totem, esse ícone quer dizer, né? Então você vai começar a aprender isso com você mesmo. Sim. Né? Então, isso é muito demorado e requer muito trabalho, muito treinamento, né? Para que a pessoa chegue e aprenda e seja realmente eficaz no uso do dom. Sem esse treinamento, o dom nunca vai ser explorado ao seu máximo, né? E propriamente o estudo de si, né? O estudo de si, exatamente. Né? Que é você se conhecer o tempo todo. Mas era vermelho. Por que eu vi um rosa quase vermelho, né? Afirmativa. Será que é porque ontem eu fui numa festa e eu estava de rosa quase vermelho e aí o alvo eu vi rosa e não vi vermelho? Você começa a questionar vários fatores, né? Que vem ali para você na sessão, que você começa a questionar, mas de onde surgiu isso daqui? Né? Então, esse processo da pós-sessão, que a gente chama de pós-análise, é muito importante, né?
Porque isso daí é um aprendizado constante, né? Mas acho que tá bom por isso, né? Tá bom, a gente já falou demais, gente. Então espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre visão remota e clarividência. Ambas são percepções extrasensoriais, tá? Nenhuma é melhor do que a outra, são duas formas diferentes de ver. A visão remota ela é propícia para quem não tem ainda essa capacidade de clarividência, para quem ainda não se considera paranormal, ou também para quem se considera paranormal, mas gostaria de estruturar uma sessão. Não basta você ver que a pessoa é um moreno claro, você pode colher muito mais informações e a visão remota ela te permite isso, né?